Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade no conteúdo de vetores. A aula de hoje a gente vai ver a regra do polígono. Essa vai ser a minha segunda videoaula sobre esse tema, ok, pessoal? Quem perdeu a minha primeira videoaula, eu vou estar deixando aqui tanto meu e-mail quanto o nome do meu canal no YouTube. Caso você queira pesquisar lá no YouTube, é só você pesquisar Davi Souza, professor biofísico, que você vai encontrar esse vídeo, o vídeo da aula anterior, para você poder relembrar, caso você queira ver de novo, ou se você está vendo vídeos sobre o assunto no YouTube e quiser ver a primeira videoaula para poder dar uma reforçada na aprendizagem do conteúdo, vai ser importante, ok? Mas sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu coloquei aí um exemplo de vetor. Coloquei esse vetor A e marquei dois pontos. O ponto origem, que é na base, e o ponto final, que é na ponta da seta. Então vamos lá para as características. Todo vetor tem uma origem e um final. Um vetor pode ser movimentado desde que não mude suas características. Então a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam sobre o vetor A, como um exemplo, é que ele tem uma origem e um final. O início desse vetor, ou de qualquer vetor, é nesse ponto origem, que fica localizado na sua base. O vetor vai indo, até sua extremidade, na ponta da seta. Ok? Tranquilo até aí? Beleza. Então sabemos que o vetor tem uma origem e tem um final. E aí você me pergunta, professor Davi, por que eu tenho que saber isso? Porque quando a gente for somar vetores, eu tenho que colocá-los em uma sequência. Um começando aonde o outro termina. Então, pessoal, vamos de novo. Na soma vetorial, eu coloco cada vetor aonde o outro vetor terminar. Ok? Beleza. Aí, pessoal, a gente vai ver esse vetor aí. Vamos lá, que nisso aí vocês já estão craque. Tá bem? Tá bom? Vocês podem ver que esse vetor tem uma intensidade. Vocês me perguntam, esse tamanho aí, né, Davi? É isso aí. A intensidade é o tamanho dele. Ok? Qual direção que ele tem? Vocês já viram a aula 1, estão craques nisso. Qual que é a direção dele? Qual que é a direção desse vetor aí? Vertical. Muito bem. Isso aí. E qual que é o sentido desse vetor A? Vamos lá. Qual que é o sentido? Para cima. Isso aí. Aí, pessoal, esse vetor, ele não está fixo. A gente pode movimentar ele de lugar, desde que a gente preserve as suas características. E o que é isso? Manter a sua intensidade, manter a sua direção e manter o seu sentido. Eu quero mudar
o sentido do vetor? Não pode. O vetor, para ele ser movimentado, tem que manter a sua característica, sua intensidade, sua direção e o seu sentido. Dando continuidade aí, pessoal, eu adicionei mais 2 vetores. A gente já tinha o vetor A em preto ou cinza, né? Eu adicionei o vetor B, que está em vermelho, e o vetor C, que está em amarelo. Agora a gente tem 3 vetores. E aí que tá. Eu vou fazer a pergunta para vocês. Aí eu vou perguntar para vocês, pessoal, como podemos obter o vetor soma ou resultante, que é esse vetor S, dado por S é igual a A mais B mais C? Muito simples, né? O que a gente pode fazer, pessoal? Vocês lembram que há 2 páginas atrás, 2 páginas atrás, eu falei da seguinte forma: quando a gente for fazer soma vetorial, a gente pode movimentar o vetor desde que a gente mantenha suas características e que um vetor começa onde o outro termina. Então vamos lá. S é igual. Qual que é o valor? Qual que é o vetor A? Então a gente vai preservar o vetor A. Mais vetor B. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o vetor B, a origem do vetor B, aonde finaliza o vetor A. E assim por diante. O vetor C, ele vai ser inserido aonde termina o vetor B. Ficou essa representação aqui, pessoal. A gente pegou o vetor A, depois a gente começou o vetor B, depois a gente colocou o vetor C, ok? A regra, ela é muito simples. Vocês já viram comigo que onde é o início e onde é o final de cada vetor. A gente sabe que é possível mover o vetor e vimos que um vetor começa no final do outro. Então, toda vez que tivermos que somar vetores, devemos colocar os vetores um sequencialmente ao outro, um após o outro. Um começa aonde o outro termina. Aqui, como vocês podem ver, a gente foi somando os vetores, colocou o B no final do vetor A e colocou o vetor C no final do vetor B. Perceba, pessoal, que o módulo continua o mesmo, a direção também continua a mesma e o sentido totalmente igual. Cada vetor manteve a sua característica, mas agora eles estão unidos. Aí vocês me perguntam, e agora, Davi, como que a gente termina? Cadê o vetor S dessa historinha? Quando vou fazer a leitura do PowerPoint, quando formos representar o vetor S, temos que colocar o vetor no início do primeiro e no final do último vetor. Nesse momento, pessoal, eu tenho que explicar para vocês uma coisinha, ok? Vocês podem ver que o vetor S, ele não estava à mostra no enunciado, ele é o resultado.
O vetor S é basicamente o espaço que fica vazio. Então, um vetor a gente tem que basicamente fechar ele, entendeu? Ou ele vai ser nulo ou ele vai ser um vetor soma. Então, o vetor soma, a gente vai adicionar eles da seguinte forma. Eu tenho que colocar o vetor no início do primeiro e terminar no final do último. Mesmo sem a imagem, a gente consegue ler que o vetor A mais o vetor B mais o vetor C foi igual ao vetor S. Se um vetor está após o outro, significa que eles estão somando, correto? Exato, isso aí. Então, vocês viram que o espaço que sobrou é o vetor S. E aí, na hora que a gente for adicionar esse vetor S, a gente vai pegar ele e vai colocar ele na origem do primeiro e vai terminar ele no final do último, ok? Muito importante isso. Presta muita atenção nisso aqui. Vocês podem ver que na soma vetorial, duas setinhas vão ficar próximas uma à outra, ok? Presta bastante atenção nisso, que isso é super importante. Agora, pessoal, a gente vai falar de quando acontece ao contrário, que é o que a gente tem como soma vetorial nula. Eu mudei os vetores, coloquei mais 3 vetores, coloquei o vetor A de cinza, o vetor B de vermelho e o vetor C de amarelo, ok? Vamos lá. A gente sabe que a soma vetorial ela acontece da seguinte forma: um vetor começa aonde o outro termina. Então vamos lá. O vetor A começa num ponto e termina em outro ponto. Onde termina o vetor A, se inicia o vetor B. E onde termina o vetor B, se inicia o vetor C e que aí vai. Só que aqui a gente teve um porém, que o vetor C, ele terminou na origem do vetor A. Quando isso acontece, a gente chama de soma vetorial nula. Por quê? Porque o ciclo ele se fechou. Então, o vetor A começou e terminou na setinha. O vetor B começou no final da seta do A e terminou na ponta da setinha. Já o vetor C começou no final do B e terminou no início do A. Aí, pessoal, você pega e me diz assim: ah, Davi, eu não vi diferença da soma vetorial para a soma vetorial nula. A diferença, pessoal, ela é mínima. No vetor soma, que é esse aqui, começa no início do primeiro e termina no final do último. Como vocês podem ver aqui, ó, começou no início do primeiro vetor S e terminou no vetor C no último. Ok? Prestar atenção. Agora, na soma vetorial nula, o vetor fecha o ciclo. Como vocês podem ver, o vetor C, ele fecha a origem do A. Ele termina na origem do A. O vetor C volta para o início do vetor A. Quando isso acontece, não importa se você tem 1, 2, 3, 10 vetores, não importa. Não vai importar a quantidade. Quando o último vetor fechar o ciclo, eu tenho uma soma vetorial nula.
Vocês têm que focar sempre, pessoal, em ter bastante atenção em quem é o último vetor, ok? Vamos pegar um exemplo prático aqui de soma vetorial nula. Vamos pegar um pentágono, por exemplo. Vamos imaginar que um pentágono fechado. Ele tem seus vetores, cada um com a sua direção, com a sua intensidade, com o seu módulo. Ele está completamente fechado. Então não houve a soma vetorial dele vai ser nula, porque vai se fechar o ciclo. Toda vez que isso acontece, temos soma vetorial nula. Aqui eu deixei mais nítido para vocês verem as diferenças, tá? Soma vetorial, como vocês podem ver, vetor S inicia no primeiro vetor, ele se iniciou no vetor A e terminou no último vetor, no vetor C. Vocês podem ver uma característica bem interessante na soma vetorial, tanto o vetor resultante, que vai ser o vetor soma, quanto o último vetor, eles vão estar com as duas pontas de setas juntas, ok? Quando você vê essa característica de duas setas juntas, isso quer dizer que é uma soma vetorial, ok? E na soma vetorial nula, o último vetor termina onde começa o primeiro, ok? Eu vou deixar essa tela aqui das diferenças para vocês tirarem um print ou fazer alguma anotação, um desenho. Vou deixar aqui alguns segundos para vocês poderem trabalhar da melhor forma que vocês quiserem. Prontinho? Beleza, então vamos lá. Pessoal, aqui eu mudei o exemplo, entendeu? Vamos lá. Fiz errado no slide ali, a parte de azul que eu chamei de C, na verdade é um S, viu, pessoal? Então vamos lá. O ponto inicial S mais A mais B mais C é igual a zero. A parte azul mais a parte cinza mais a parte vermelha mais a parte amarela é igual a zero. Não importa, pessoal, se eu vou chamar esse vetor azul de S, de F, de Avaí, de Atlético de Cruzeiro, entendeu? De soma, entendeu? De resultante. A letra pouco importa, entendeu? O que vocês têm que prestar atenção é na sequência. Se a sequência estiver correta, entendeu? Vai dar certinho. Então, a imagem de cima, ela é uma soma vetorial nula, que você pode ver que o tracinho azul, que eu queria chamar como S, mas fiz no PowerPoint errado e coloquei um C. O tracinho azul, que seria S mais A, mais B, mais C, fechou o ciclo, que é igual a zero. Já na imagem de baixo, A mais B mais C é igual ao vetor S. Esse vetor soma, a gente vai encaixar ele nesse espacinho vazio, ok? A gente vai colocar ele para poder estar fechando o ciclo. Onde que a gente coloca ele? No início do primeiro, aqui no enunciado está marcando como vetor A. Então a gente coloca a origem dele junto com a origem do vetor A e o final dele junto com o último vetor, que é o vetor C. Ok? Fácil, né? Deu para pegar de boa. Então é isso. Vou deixar, pessoal, esses dois exercícios para vocês fazerem, 1 e 2 aqui, para vocês fazerem, entendeu? Essa questão aqui basicamente é vocês perceberem qual sequência, se a B, a C ou a D, corresponde à soma vetorial
de forma correta. Beleza? É uma análise que vocês poderem pegar de forma bem tranquila. Só que tem uma alternativa que está certa, então um testezinho de raciocínio lógico para vocês. O exercício B também é a mesma coisa, é basicamente o mesmo exercício, selecionar a sequência e marcar a opção correta. E nessa última lauda, eu estou deixando esse link aí para vocês copiarem esse link no computador, no celular de vocês e separar 3 a 4, pode ser 4 exercícios, fazer como para casa, colocar no seu caderno, na volta às aulas eu vou estar corrigindo, tá? Vocês vão selecionar 4 exercícios diferentes do que eu propus no vídeo e fazer. Isso é um treinamentozinho para vocês entenderem bem o que é vetor e sapecar na hora da prova, saber bem o conteúdo e ficar com isso pro resto da vida, ok? Então eu vou voltar aqui na questão 1 para vocês tirarem um print ou copiar, tá? Vou dar alguns segundinhos. E aqui a questão B, ok? Tentem resolver, pessoal, pensem, entendeu? Antes de procurar a resposta na internet, que eu sei que isso acontece, tenta resolver, porque vocês vão ver que é fácil, vocês vão raciocinar e vocês vão matar essa charadinha, ok? Então é isso, pessoal, a aula de hoje ela vai ficando por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar me contatando tanto nos comentários do YouTube ou por e-mail. Eu vou estar respondendo todos. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o conteúdo, caso queira alguma informação que seja pertinente às videoaulas, tá? Mas é isso. A aula de hoje acaba por aqui. Fiquem com Deus, fiquem em casa, cuidem-se. E tamo junto, qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço, fiquem com Deus.